vossos filhos e vossas filhas profetizarão. Mas isto é o que foi dito pelo profeta Joel: e nos últimos dias acontecerá, diz Deus, que do meu espírito derramarei sobre toda a carne, e os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão, os vossos jovens terão visões, os vossos velhos sonharão sonhos, e também do meu espírito derramarei sobre os meus servos e minhas servas naqueles dias, e profetizarão. Aleluia, esse é o nosso chamado. Como temos visto, e este é o 4º domingo meditando nestas coisas, profecia, somos boca do Senhor para a nossa geração, vivendo e ensinando outros a viverem a partir da palavra de Deus. Esse é o nosso chamado. À luz dos conceitos que examinamos nas 3 mensagens anteriores sobre profecia, nessa noite avançaremos para outras bênçãos que Moisés profetizou sobre Israel em Deuteronômio 33, pouco antes de Moisés morrer. Ele lança essas palavras sobre as tribos de Israel. São bênçãos proféticas, ou são bênçãos e portanto profecia. Entendendo sempre, ao examinarmos estas coisas, que essas bênçãos são para nós, Igreja de Cristo, como diz o Novo Testamento, o Israel de Deus. E de Benjamim disse, verso 12: o amado do Senhor habitará seguro com ele, todo dia o cobrirá, e morará, diga comigo, morará, entre os seus ombros. Benjamim, o território de Benjamim, a terra de Canaã, a porção de Canaã separada por Deus para a tribo de Benjamim, ela é mencionada em Josué capítulo 18 como um território com pelo menos 5 montanhas. O território de Benjamim era montanhoso, cercado de montanhas, e Benjamim, a terra de Benjamim, estaria como que num grande vale de Deus, onde juntamente com o seu Deus, Benjamim habitaria seguro, descansaria juntamente com o seu Deus. Benjamim e as tribos de Israel levam os nomes dos filhos de Jacó. Benjamim era o caçula de Jacó, o segundo e último filho de Raquel. O texto está dizendo para nós, a bênção de Moisés sobre Benjamim, é a de que os montes ou a cordilheira, ou as cordilheiras em torno do território de Benjamim, seriam como que uma parábola, seriam como os ombros de Deus. Benjamim estaria no centro daquilo tudo, como que no colo de Deus, entre seus ombros, diz Moisés, o eterno caçulinha de Deus. Nós temos caçulas aqui. Benjamim seria o eterno caçulinha do Senhor. E o que o texto está dizendo para nós, Deuteronômio 33, verso 12, é que ser do povo de Deus, ser da família de Deus pela fé em Jesus, é viver no descanso de Deus, é ser sempre o caçula de Deus, enquanto Jesus é o irmão mais velho, é viver na confiança que tranquiliza, é poder sempre dizer, vai tudo bem. Esse é Benjamim. Benjamim está no regaço de Deus, está entre os ombros de Deus, é o caçula de Israel, está sempre tranquilo no regaço do Senhor. Essa tranquilidade aparece, por exemplo, no Salmo 3. Eu chamei o Senhor, e Ele ouviu-me da sua santa habitação. Então deitei-me, dormi em paz, e acordei em segurança, porque o Senhor estava a vigiar sobre mim. E agora, ainda que 10.000 adversários se levantem de todos os lados e me cerquem, não terei medo. Temos aqui alguém que está entre os ombros de Deus? Aqueles que desfrutam da presença do Senhor
e aqueles cuja presença o Senhor desfruta, essas pessoas não precisam viver e não conseguem viver o tempo todo em temor. Já há muito tempo eu digo para jovens solteiros, e essa semana de oração foi gloriosa, tão gloriosa, que por 2 dias consecutivos houve oração por casamentos abençoados. 2021 promete, né, gente? Aleluia. Tenho dito a jovens solteiros já há algum tempo que o segredo do bom casamento é os jovens se abrirem completamente para o Senhor, sem reservas, dispostos sempre a crescer, apaixonados pela presença, viciados na glória do Senhor. Se alguém aqui tem andado cheio de temores, Jesus Cristo te chama e nos chama a vivermos uma busca desesperada, diária, por nada menos que a sua presença. E se buscarmos desesperadamente sua presença, o temor por todas as demais coisas, naturalmente desaparecerá. Quando a presença do Senhor nos envolver, o medo desaparecerá. A única coisa que devemos temer, de acordo com o Salmo 27, que cantamos agora há pouco, nós cantamos o Salmo 27, eu vou ler para vocês o que cantamos. A única coisa que devemos temer mesmo é nos separarmos da fonte de todas as bênçãos que é Jesus Cristo. Esse deve ser o nosso grande temor. Salmo 27 diz: o Senhor é a minha luz e a minha salvação. De quem terei medo? O Senhor me livra de todo perigo. Não ficarei com medo de ninguém. Quando os maus, os meus inimigos, me atacam e procuram me matar, são eles que tropeçam e caem. Ainda que um exército inteiro me cerque, não terei medo. Ainda que os meus inimigos me ataquem, continuarei confiando em Deus. A Deus, o Senhor, pedi uma coisa, e o que eu quero é só isto: que Ele me deixe viver na sua casa todos os dias da minha vida, para sentir maravilhado a sua bondade e pedir a sua orientação. Em tempos difíceis, olha o que diz o verso 5: em tempos difíceis, Ele me esconderá no seu abrigo. Vamos dizer isso juntos? Em tempos difíceis, Deus me esconderá no seu abrigo. Ele me guardará no seu templo e me colocará em segurança no alto de uma rocha. Assim vencerei os inimigos que me cercam. Com gritos de alegria oferecerei sacrifícios no seu templo. Eu cantarei e louvarei a Deus, o Senhor. Aqueles que desfrutam da presença do Senhor, aqueles cuja presença o Senhor desfruta, não precisam viver e não conseguem viver todo o tempo com medo. Mas ainda há outra bênção. No verso 13, Moisés diz, e de José disse: bendita do Senhor seja a sua terra, com o mais excelente dos céus, com o orvalho e com o abismo que jaz abaixo, ou seja, as fontes, e com os mais excelentes frutos do sol, e com as mais excelentes produções das luas, e com o mais excelente dos montes antigos, e com o mais excelente dos outeiros eternos, e com o mais excelente da terra e da sua plenitude, e com a benevolência, diga comigo, a benevolência daquele que habitava na sarça. E aí Moisés completa dizendo: venha sobre a cabeça de José e sobre o alto da cabeça daquele que foi separado de seus irmãos. Ele tem a glória do primogênito do seu touro, e os seus chifres são chifres de boi selvagem ou búfalo. Com eles rechaçará todos os povos até as extremidades da terra. Estes, pois, são os 10 milhares de Efraim, e estes são os milhares de Manassés.
as tribos que derivam de José, José não teve propriamente uma tribo levando o seu nome, mas as tribos de Efraim e Manassés são a tribo de José, porque Efraim e Manassés são os dois filhos de José que receberam a bênção de Jacó e agora estão recebendo a bênção de Moisés. José é apresentado aqui como uma tribo, ou as duas tribos que derivam de José são apresentadas aqui como tribos que têm a glória do primogênito, a força do touro, o grande vigor de seu pai Jacó. A ideia dos judeus era de que os primeiros filhos eram a expressão do vigor, da juventude de seu pai. O texto diz para nós que de José é a mais abundante provisão material. É uma bênção de primogênito, é como bênção de primogênito entre seus irmãos. E é também de José a multiplicação contraditória. Por que multiplicação contraditória? Porque o filho menor de José, Efraim, constituiria um povo mais populoso que o povo dos descendentes de seu irmão Manassés. Manassés era o mais velho, mas a bênção maior estava sobre o mais novo. Isso é contraditório na cultura judaica. A bênção maior era sempre do primogênito. Mas o detalhe é que José é chamado de o primogênito entre seus irmãos, sem que ele tivesse sido primogênito. Então ele recebe uma bênção contraditória, a bênção da primogenitura. O primogênito de Jacó era Rúben, não José. José recebe a bênção da primogenitura, uma multiplicação contraditória para José, e essa mesma bênção se passa para os filhos dele, Efraim e Manassés. Efraim e Manassés serão tão contraditórios quanto seu pai José. José primogênito sem ser primogênito, Efraim primogênito sem ser primogênito. A pergunta que nós fazemos novamente nessa noite é por que José ficou com essas bênçãos, as bênçãos de filho primogênito, sem ser o primogênito de Jacó. Lembrando que a bênção da primogenitura envolvia, de modo geral, pelo menos duas coisas. Primeiro, o filho mais velho assumia as responsabilidades da casa, na morte ou ausência do pai, recebia a herança dobrada em relação aos irmãos, e, em presença do pai, o filho primogênito era o seu auxiliar direto no cuidado e administração da casa. Isso é primogenitura. A primogenitura era a justa recompensa para quem serviu mais, e já pregamos sobre isso aqui no passado. Quem mais serve, quem cuida de seus irmãos, quem divide as responsabilidades com o pai, essa é a lógica judaica. Esse filho mais velho tem uma recompensa maior entre seus irmãos. A pergunta que agora fazemos, mais uma vez, é: quando foi que José atuou como primogênito de seus irmãos, para que ele então recebesse a bênção de primogênito? A Bíblia diz que após ser vendido pelos irmãos a negociantes de escravo e ser levado para o Egito, passa o tempo e uma grande fome sobrevém à terra do Egito, e não apenas à terra do Egito, mas a todo o mundo conhecido de então. E por causa dessa grande fome, muito tempo depois de José ter sido vendido como escravo no Egito, José agora já era inclusive o segundo governador, e por causa dessa grande fome, os irmãos dele vão ao Egito em busca de comida. José é governante, administrador dos celeiros egípcios, tem a oportunidade de se vingar da maldade que seus irmãos lhe tinham feito quando ele estava apenas com 17 anos. Agora ele já é um homem maduro, um poderoso homem. Olha para os irmãos que vêm para o Egito em busca de comida, e a Bíblia diz que José paga a seus irmãos o mal com o bem. Ele os serve. Moisés tinha tudo, ou José tinha tudo, para massacrar os irmãos e fazê-los pagarem, ficando na prisão por tudo o que lhe tinham feito.
Ele escolhe cuidar dos irmãos como um primogênito, porque era a função do primogênito cuidar dos filhos na ausência do pai. E aí Moisés, em Deuteronômio 33, lançando a bênção sobre Efraim e Manassés, os filhos de José, diz que o Deus da sarça seja o abençoador da descendência de José. O Deus da sarça, o Deus que aparece para Moisés enquanto Moisés está pastoreando as ovelhas de seu sogro Jetro, os rebanhos de seu sogro Jetro. O Deus da sarça é o Deus que sai em socorro dos oprimidos, mas com um detalhe: usando para tirar do cativeiro homens de coração puro, como Moisés. Lá atrás, quando Moisés vê dois judeus brigando e tenta separá-los, apaziguá-los, ele é acusado pelos seus irmãos e foge. Moisés poderia simplesmente, e ele poderia ter feito isso, Moisés poderia ter simplesmente recusado ser o libertador do povo de Israel. Detalhe, Estevão no seu apedrejamento vai justamente citar isso. Moisés é o homem que vai libertar o povo que o rejeitou. Mas Moisés vai, porque o coração dele está purificado. Homens de coração puro, pessoas livres de rancor. O Deus da sarça é o Deus dessas pessoas. É o Deus de Moisés, é o Deus de José. No domingo de Páscoa, 21 de abril de 2019, 259 pessoas foram mortas e outras 500 ficaram feridas em ataques no Sri Lanka, ataques às igrejas cristãs e hotéis. O grupo extremista chamado Estado Islâmico assumiu a responsabilidade por esse atentado, ocorrido no domingo de Páscoa, concretizado por 7 homens-bomba. 3 deles dentro de igrejas, eles foram para dentro de igrejas, congregações que celebravam a Páscoa. Missão Portas Abertas e cristãos de todo o mundo juntaram-se em oração, fizeram doações para promover projetos de desenvolvimento socioeconômico, assistência jurídica e outras assistências depois desse atentado. A emissora inglesa BBC foi até o local e pôde atestar como as coisas, pela ação dos cristãos ligados a Portas Abertas, como as coisas mudaram. Um jovem chamado Hassaru Jayakodi perdeu a mãe, Priyanti, e outros 115 irmãos e irmãs que estavam na mesma igreja durante o atentado. Esse menino passou o aniversário de 17 anos dele. Eu tenho um filho de 16 anos, Nicolas. O atentado aconteceu quando Hassaru estava com 16 anos e ele passou o aniversário dele de 17 anos no hospital com 6 fragmentos de bomba sendo retirados do corpo dele. Um dos fragmentos perfurou o pulmão do rapaz, não pôde ser extraído pelos cirurgiões, mas, como diz Hassaru, não há espaço em seu coração para a raiva, porque ele começou a perdoar. Cristãos de Negombo voltaram até a igreja para reconstruí-la. Um líder cristão chamado Manjula, líder cristão, relembra o dia do atentado e admite que ele pensou, desejou ser transferido para outra paróquia. Mas aí ele corrige o pensamento dizendo: Deus sempre diz para perdoarmos. Quando ele foi entrevistado e perguntaram para ele sobre os homens-bomba,
Ele disse: o homem-bomba, ele é um terrorista, um extremista e, claro, um pobre garoto que não foi guiado bem. Ele foi totalmente enganado. Manjula prossegue dizendo: eu não acredito que eles tenham conseguido o que queriam com os ataques. Eu penso que nós estamos mais unidos como comunidade. Um jogador de cricket, Dasun Shanaka, perdeu a mãe e a avó, que estavam em uma das igrejas atacadas. Mas todos eles juntos dizem a mesma coisa, e Portas Abertas ressalta isso. Todos eles estão derramando perdão sobre os seus inimigos. Gente de coração limpo. Gente que paga o mal com o bem. Gente que serve a todos. Essas pessoas têm as maiores honras e bênçãos divinas. Essa gente tem honra de primogênito. Gente que alimenta ressentimento em vez de amor, tem bênçãos a conta-gotas, pingando. Nessa noite, o nosso chamado avivado é sermos igreja no mundo que odeia a verdade. E ser igreja nesse mundo que odeia a verdade sempre será, é certo, estar sempre e sempre disposto a retribuir com o coração cheio de amor todo o mal com o bem. Amém? A gente treina isso com os nossos parentes, com os nossos colegas de trabalho, com os nossos vizinhos, com os nossos colegas de estudo, com os nossos irmãos em Cristo. A gente treina isso. Ter um coração agradável a Deus. Após ser vendido como escravo, sofrer muito com o injusto aprisionamento, com a absoluta solidão, a Bíblia diz para nós que o reencontro de José e seus irmãos é marcado por amor e perdão. Quando José finalmente revela sua identidade, já que os irmãos não o reconheceram, muitos anos se passaram. José se vestia como um egípcio. A Bíblia conta para nós que acontece o seguinte: então José não se podia conter diante de todos os que estavam com ele, e clamou: fazei a todos sair da minha presença. E ninguém ficou com ele quando se deu a conhecer a seus irmãos. E levantou a voz em choro, de maneira que os egípcios o ouviram, bem como a casa de Faraó. Disse então José a seus irmãos: eu sou José, vive ainda meu pai? E seus irmãos não lhe puderam responder, pois estavam pasmados diante dele. José disse mais a seus irmãos: chegai-vos a mim, peço-vos. E eles se chegaram. Então ele prosseguiu: eu sou José, vosso irmão, a quem vendestes para o Egito. Agora, pois, não vos entristeçais, nem vos aborreçais por me haverdes vendido para cá, porque para preservar vida é que Deus me enviou adiante de vós. Porque já houve 2 anos de fome na terra, e ainda restam 5 anos em que não haverá lavoura nem cega. Deus enviou-me adiante de vós para conservar-vos descendência na terra e para guardar-vos em vida por um grande livramento. Assim não fostes vós que me enviastes para cá, senão Deus, que me tem posto por pai de Faraó e por senhor de toda a sua casa e como governador sobre toda a terra do Egito. Apressai-vos, subi a meu pai e dizei-lhe: assim disse teu filho José: Deus me tem posto por senhor de toda a terra do Egito. Desce a mim, não te demores, habitarás na terra de Gósen e estarás perto de mim, tu
e os teus filhos, e os filhos de teus filhos, e os teus rebanhos, o teu gado, e tudo quanto tens, ali te sustentarei. Esse é José, o primogênito, sustentando seu pai e toda a casa de seu pai. Ali te sustentarei, porque ainda haverá 5 anos de fome, para que não sejas reduzido à pobreza, tu e tua casa, e tudo o que tens. Indo para a parte já final desta mensagem, nós precisamos fazer uma interrupção para respondermos a uma pergunta. Como nós, dizendo-nos seguidores daquele que entregou sua vida para salvar seus inimigos, como nós, dizendo-nos seguidores de Jesus de Nazaré, guardaríamos no coração qualquer tipo de rancor? Como? O cristão é por natureza servo, chamado para ser primogênito, herdeiro das maiores bênçãos, pagando sempre o mal com o bem. Como testemunho dessas verdades, ou dessa verdade poderosa, nós vamos agora assistir um depoimento. Eu peço que ninguém se distraia com absolutamente nada pelos 21 minutos desse depoimento, de um pastor cujo nome foi alterado por motivo de segurança. Ele é indonésio. O nome falso dele que aparece aí é Michael. Um testemunho poderosíssimo que irá nos desafiar e nos inspirar. Eu estava dormindo nesta posição quando algumas pessoas entraram e me atacaram. Eles começaram a me bater com um tipo de facão e me acertaram primeiro no rosto e depois no pescoço. Eles pretendiam se livrar de mim. Queriam me matar de qualquer jeito. O pastor Michael arrisca diariamente sua vida ao pregar sobre Jesus Cristo às pessoas no leste de Java. Propagar o cristianismo é proibido nesse país de maioria muçulmana. Oficialmente, no país independente asiático existe a liberdade religiosa, mas apesar disso, os cristãos ainda são, em diversos lugares, discriminados e perseguidos. A situação é difícil, especialmente para os muçulmanos que se tornam cristãos. Eles são frequentemente expulsos e deserdados de suas famílias. Além disso, nos últimos anos, o fundamentalismo islâmico se tornou ainda mais forte. Na província de Aceh, por exemplo, desde 2001, a Sharia é aplicada como lei. A situação também agravou-se contra os cristãos em outras regiões. Em 2012, pelo menos 50 igrejas foram fechadas pelas autoridades. Algumas foram destruídas. E não é só isso. Os cristãos também são, cada vez mais, vítimas de ataques. Em 2013, mais de 200 pessoas foram mortas. Por pouco, o pastor Michael também não foi morto, o que teria sido muito fácil. Quando jovem, ele era animista e não sofria perseguição. Mas quando decidiu se tornar cristão, ele colocou sua vida em risco. Esta é sua história. Eu cresci como animista. No animismo se acredita na existência de um Deus, mas os seguidores adoram e fazem petições a ídolos de madeira e pedra. Era dito, o Deus que tem ouvidos e olhos se transformou em pessoa de madeira para ser adorado. Nessa época eu não sabia o que significava acreditar em algo. Eu só fazia aquilo que minha avó me dizia. Frequentava a escola e logo comecei a trabalhar cuidando de gado.
di daerah sana. Kemudian saya harus Mas ao mesmo tempo eu tinha que finalizar meus estudos. Por isso eu fui para o leste de Java. makan Jawa Timur. Somente nas férias eu tinha tempo para visitar Jakarta, nossa capital. Ke Jakarta Pusat ya, negara kita di sana. Lá eu fui convidado para ir a uma igreja e ouvir um pastor pregar. Sebuah gereja dan saya mulai Ele dengar perguntou: quantos dons e talentos você recebeu de Deus? pendeta, O que você tem feito com eles? berapa talenta yang Anda pernah berikan untuk Tuhan? Enquanto ele pregava com autoridade, inspirado pelo Espírito Santo, Firman disampaikan. Deus falava comigo. Tentu itu disampaikan dengan kuasa. Roh Eu Allah. abri meu coração para conhecer Jesus. Jadi saya pun membuka hati untuk mengenal siapa sebenarnya Yesus itu ya. E então eu tomei a decisão de me tornar um cristão. Saat itulah saya buat keputusan untuk menjadi seorang Kristen. Eu acredito que cristão é aquele que decide aceitar Seorang e seguir Kristen Jesus adalah Cristo. orang yang membuat keputusan untuk menerima Tuhan Yesus Kristus. Ao tomar essa decisão na mesma hora, eu senti o pastor tocar no meu ombro. Saya Ele disse: bahu saya Você ini precisa ditekuk servir o sama seorang Senhor. pastor, seorang pendeta, Eu perguntei: o que significa isso, servir o Senhor? melayani Tuhan. Ele disse que eu deveria frequentar um seminário bíblico. Saya harus masuk ke Depois de ter sekolah conhecimento Alkitab da salvação saja. por meio de Jesus Cristo, Sudah saya buat keputusan. eu decidi ir para o seminário bíblico. Karena kepastian keselamatan di dalam Tuhan Yesus Kristus, ya, tentunya saya mau sekolah Alkitab. Eu queria estudar a palavra de Deus, Firman Allah, firman Tuhan. Ya. fazer o nome de Deus conhecido por todas as pessoas na Indonésia. Namanya kepada semua orang Indonesia. Semangatnya Esse desejo surgiu quando eu li na saya Bíblia: baca Alkitab. vão pelo mundo todo e preguem o Bilang Evangelho a kamu todas as semua pessoas. bangsa. Mas Kabarkan fazer isso Injil na itu, Indonésia significa siapa correr um risco percaya, muito grande, pois lá baptis a dia maioria é muçulmana. dan ajar. Risikonya saya katakan itu cukup Mas besar. se eu não obedecesse, se eu não tivesse tomado a decisão de proclamar Jesus, Tidak lakukan SK surat então keputusan indonésios seriam perdidos e eu teria parte dessa culpa. nama Yesus, darah orang Indonesia ada di atas pundak. Pois a salvação é encontrada somente no nome de Jesus. Benar. Seu nome é sobre todos os outros nomes. Nama di atas segala nama itu ya. Kalau kita tidak Se nós não memberitakan anunciarmos nama este itu, nome para as pessoas, cometemos um grande erro. saudara-saudara kita, itu salah besar. Mas quando o fazemos, passamos a correr sérios riscos. Sebab itu Eu kalau vivi kita isso. memberitakan, risikonya besar. Sebab itu saya pernah alami. Mas Jesus diz: Tuhan Yesus berkata, bem-aventurados os perseguidos por causa da "Berbahagialah orang justiça, yang dianiaya, pois deles é o reino dos céus. karena Yesus Kristus, sebab dia yang empunya kerajaan surga." Itu pegangan Isso é yang- uma convicção e uma segurança para mim. dan memang itu real, fakta. Saudara-saudara kita yang Os irmãos da fé, que antes eram muçulmanos e que se converteram ao ouvir meu testemunho, agora são agredidos. pukul. Cuma itu tidak Na Indonésia, isso não é divulgado, é feito secretamente. disembunyikan di Indonesia. Jadi Quando saya eu visito um muçulmano, ou ele vem me visitar, é perigoso para ambos. Muslim datang ke sini. Ini rawan sekali. Quando as pessoas me visitam, eu tenho cuidado de dizer: respeite a minha fé como eu respeito a sua. Lakum dinukum waliyadin. Ini Porém, a fé deles não salva, só Jesus. tapi bukan agama Mas eu não yang tidak quero expor os menyelamatkan kita. muçulmanos. Faith, iman Eles kita vêm até mim
Yesus e eu vou até eles. Ya, saya tidak sudutkan Muslim, tidak. Mereka datang, saya datang. Eles perguntam e eu respondo. Saya jawab. Eu creio que só há salvação nesse nome, que é sobre todo Hanya nome. ada Jesus nama Cristo. di atas segala nama. Yesus Kristus. Sampai di situ saja. Quando um deles decide aceitar Jesus, é consciente que pode até ser expulso de sua família. Mereka diungsikan dari keluarganya. Às vezes, as igrejas que começam a frequentar são atacadas por extremistas muçulmanos e os pastores perseguidos. Ya, dianiaya, begitu. A reação dos indonésios quando eu proclamo as boas novas da salvação de Jesus é muito violenta. Dalam Yesus Kristus. Reaksinya besar sekali. Eles dizem coisas como: se eu pudesse, eu mataria esse homem para que ele parasse de proclamar essas boas novas. Saya berhenti menyampaikan. Para eles tudo é válido e permitido para pressionar aqueles que apresentam Jesus a seus companheiros. Sebab itu mereka mau melakukan E quem tem essa coragem enfrenta perigos. Pedras são jogadas nas igrejas e casas onde acontecem cultos e reuniões de oração. Usualmente esses lugares são destruídos. keyakinan rumah-rumah yang dipakai untuk sembahyang dihancurkan. Sesudah mereka Quando os muçulmanos radicais decidiram me atacar, eu passei a ser vigiado por eles. diincar orang, Quando eu ia para algum lugar, quando eu entrava em um carro, tudo era registrado. naik mobil juga dilihat, motivasi. Eles me consideravam uma ameaça. Eles diziam sobre mim: um dia, através dele, todo o leste de Java se tornará cristão. Timur ini bisa pengaruh ke Kristen, pindah ke Kristen. Quando eles me atacaram, eu estava em uma casa pastoral. Na verdade, o número de pessoas que planejavam me matar era grande, mas só algumas entraram na casa. Merencanakan itu. Tapi cuma hanya ada beberapa orang yang masuk ke pastori. Dan di situ A agressão ocorreu por volta das 5:30 da manhã. Minha família estava na igreja, minha esposa e as crianças. keluarga lagi ada di dalam gereja. Suami, istri, anak-anak di gereja. Kemudian Ao perceber a invasão, eu me virei e fui atingido no rosto. setelah ini O facão acertou meu nariz. No lábio eu ainda tenho uma cicatriz. Aqui e aqui. telinga sampai di sini. Di daerah Apesar de estar sendo atacado, eu continuei totalmente saya consciente. dalam keadaan Notei que por dentro eu estava calmo. Não estava preocupado com nada. E também não reclamava. khawatir, tidak ada rasa aduh dianiaya, tidak. Tapi dalam keadaan tenang. Eu estranhei estar calmo. Mas no fundo eu sabia que a paz que estava sentindo vinha de Deus. Dalam keadaan tidak gelisah. Dan darah saya itu ya. Eu perdi 4,5 litros de sangue. keluar dari dalam. Ao todo, eram 7 Dari rumah itu feridas. dibawa ke puskesmas. Da casa pastoral eu fui levado por uma ambulância para um hospital bem pequeno Rumah sakit e depois transferido para um hospital maior. dibawa ke rumah sakit besar. Ya. Dari jam 7 pagi Eu cheguei lá às 7 da manhã, jam mas só fui atendido ao meio-dia, quando 7 médicos me atenderam. 7 dokter. 7 Eles cuidaram das minhas feridas. ya. 5, 6, 7 potongan ditangani oleh 7 dokter. Jadi keadaan Para saya eles, o meu dianggap estado era muito crítico. Minha pele é escura, mas naquele momento, por causa da grande perda de sangue, ela estava muito clara. Um dos médicos me disse que quando a pele fica daquele jeito, a situação é grave. ribuan orang yang ada di rumah sakit. O hospital estava cheio e alguns se alegravam e diziam: que bom, ele está morto. Mas Deus seja louvado. Puji Tuhan. Eu continuava totalmente consciente. Kesaksian saya yang paling unik. A coisa mais sobrenatural no meu testemunho é que, por incrível que pareça, eu não sentia nenhuma dor, Saya tidak pernah o que não me deixava ficar triste. senang. Tidak pernah rasa sakit apa-apa. Enggak. Dalam keadaan. Benar kata Tuhan. É verdade o que o Senhor diz.
Realmente existe um Senhor. Ele diz: não tenham medo se vocês forem maltratados por minha causa. Dianiaya karena Tuhan. Por causa dele, do nome que é sobre todo nome, Jesus Cristo. Jesus Christ. Jadi saya tidak rasa. Eu não tinha nenhuma dor e senti saudável rapidamente. E fiquei apenas 8 dias no hospital. Eu sobrevivi graças ao amor e ao poder de Deus. Isso não quer dizer que eu não vá morrer um dia. É claro que eu também vou morrer, mas o meu momento ainda não havia chegado. Há um tempo determinado para tudo, inclusive para a morte. Para os cristãos, quando isso acontece, significa que vamos encontrar com nosso Senhor Jesus Cristo. Um oficial veio até mim depois do ataque, pois a Indonésia também é um país com direitos. Ele me disse: o que você acha de tomar medidas legais contra esses muçulmanos radicais e acusá-los? Mas eu não quis que eles fossem punidos. Preferi retribuir com amor. Eu não queria castigar essas pessoas. Eu não sabia exatamente quem estava por trás do ataque, mas eu sabia que deveria perdoá-los. Se essas pessoas viessem até mim, eu lhes falaria de perdão. Eles não sabiam o que estavam fazendo quando me atacaram e tentaram me matar. Eles não conheciam a verdade. Alguém que conhece a verdade não faria algo assim. Mesmo não conhecendo elas, eu somente orei para que se convertessem. Mais tarde eu ouvi que, como consequência da minha reação ao ataque, muitas pessoas se converteram. Isso me confortou. Mas o que levou elas a se converterem? Elas viram que eu permaneci fiel à minha fé. Elas viram que eu não buscava vingança e que não queria violência. Apesar de eu ter ficado tão ferido, eu não fui atrás de apoio jurídico. Eu abri mão disso. A lei em mim é amar essas pessoas. A maioria das vezes elas não entendem e se perguntam: o que é esse amor que os cristãos têm? Só pode ser o amor de Jesus. Se eu tivesse escolhido o caminho da lei através de uma denúncia, eu não teria ganhado todas essas pessoas para Cristo. Elas não teriam acreditado no Senhor Jesus. Porque eu não quis pagar o mal com o mal, essas pessoas chegaram ao conhecimento e se tornaram seguidoras de Jesus. Mereka bilang, wah, pengikut Yesus itu seperti itu. Hoje eu tenho contato com uma das pessoas que me atacou. Nós conversamos e somos muito próximos. Eu amo os muçulmanos, pois eles são parte da criação. Deus criou todas as pessoas. Se houvesse algo no meu coração contra os muçulmanos, isso estaria errado. Esses sentimentos não cabem a um cristão, a um servo de Deus. Sempre me perguntam sobre perdão. As pessoas vêm até mim e perguntam: como você pode perdoar aqueles que o perseguem? E eu respondo: através de Cristo, eu posso perdoar. Não há nada nos meus pensamentos ou no meu coração que me deixe com raiva ou ressentimento contra eles. É pela nossa fé que eu os perdoo. Até o dia de hoje, eu não guardo nada contra os muçulmanos radicais. Eu os amo e clamo para que eles tenham um encontro com Jesus. Como seria possível amar se eu tivesse ódio das pessoas, em especial dos que me perseguem? Se eu permitisse ter pensamentos negativos sobre os muçulmanos, como eu poderia ser um servo do Senhor? Eu não seria mais um cristão. Meu dever é espalhar o nome que é acima de todo nome.
Se eu parasse de pregar o Evangelho por causa da perseguição, masalah. não, eu simplesmente não posso fazer isso, Tidak bisa. pois não é um peso, Saya tidak Não. mengerti. é o meu chamado. Bukan beban, bukan. Panggilan saya terhadap pelayanan ini. Como cristão, eu devo espalhar o amor de Deus. Saya harus É verdade. A salvação não existe em nenhum outro nome, só no nome de Jesus Cristo. Ele é o caminho, a verdade e a vida. hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dasarnya itu. Não posso parar. Eu tenho de continuar até o fim da minha vida. Banyak saudara-saudara kami dari negara barat yang Aos meus irmãos na fé, a todos aqueles que nasceram de novo e que vivem no poder de Deus, eu peço: orem por nós, orem pela Ásia, orem pela Indonésia. saling mendoakan ya Asia mungkin Indonesia ya itu saja. Eu não peço ajuda material, eu não sei falar sobre isso, mas peço outro tipo de ajuda, lain. que é a sua oração. Ya saya tidak berbicara mengenai Eu peço que vocês andem conosco para redescobrirmos quem realmente é Jesus para nós. saya hanya E berbicara quando encontrarmos o nosso grande tesouro que está em Jesus, saudara-saudara kami. então poderemos orar com consciência para que voltemos ao primeiro amor. Maka Sim, saudara-saudara esse primeiro amor e o perdão, dos quais Martinho Lutero também falou. kami kita semua untuk kembali kepada kasih yang mula-mula itu ketika seperti Martin Luther dulu pernah dia sampaikan. Eu vejo que quando se vive em grande prosperidade, Sekarang memang saya lihat negara barat ini sudah terlalu É fácil makmur. esquecer Semuanya ada gitu ya. o amor do Criador Jadi sepertinya mulai e o sacrifício de Jesus Cristo por nós. As pessoas se esquecem desse amor divino, em especial as que vivem no Ocidente, pois elas já têm tudo. mungkin agak lupa itu. Karena memang kita sudah ada Amados irmãos, por era favor, kemakmuran. voltem ao primeiro Tugas amor. kita, orang barat kembali pada kasihnya yang mula-mula. O apóstolo Paulo escreveu ao seu discípulo Timóteo: Portanto, não se envergonhe de testemunhar do Senhor, nem de mim, que sou prisioneiro dele. Mas suporte comigo os sofrimentos pelo Evangelho, segundo o poder de Deus. Amém. A bênção de José. A bênção daquele que paga o mal com o bem. A bênção da fartura generosa para cristãos que servem amorosamente o mundo. A bênção da honra, da autoridade divina para servos humildes que com dedicação e gratidão servem a seus irmãos. Sim, Senhor. Ouvimos teu chamado. Nós somos a Igreja do Ocidente. Queremos ser essa igreja que paga o mal com o bem. Esse povo que ama, e ama, e ama, e ama.
Eis-nos aqui, Senhor. Como José, sermos o primogênito entre nossos irmãos, amando e servindo. Ajuda-nos, Senhor. A bênção sobre Efraim e Manassés, as duas tribos que provieram de José, é bênção impetrada por Moisés, é uma profecia sobre tribos cujo pai, José, também era um profeta. Então nós temos em Deuteronômio 33, quando Moisés abençoa Efraim e Manassés, nós temos um profeta falando sobre tribos proféticas, ou tribos descendentes de um profeta que era José. A Bíblia categoricamente chama José de profeta. Em Gênesis capítulo 50, a Escritura diz: antes de morrer, José profetizou a seus irmãos: eis que a hora de minha morte se aproxima, todavia Deus nos visitará com poder, e vos fará subir destas terras para a terra que ele prometeu sob juramento a Abraão, Isaque e Jacó. E José fez os filhos de Israel prestarem um juramento: quando Deus intervier a vosso favor, levareis os meus ossos daqui. Eu quero finalizar dizendo para vocês o seguinte: a profecia de Joel, cumprida em Atos 2, ou a partir de Atos 2, vossos filhos e vossas filhas profetizarão, levanta uma questão poderosamente simples, que é esta: todo profeta é alguém sensível, facilmente influenciável pela presença ou pela palavra de Deus. O profeta é facilmente tocado pela coisa divina. O profeta não é alguém de coração endurecido para a manifestação divina, muito ao contrário. A natureza do profeta é alguém facilmente influenciável pelas coisas divinas. Verdadeiros profetas jamais, na Escritura, ficam apáticos diante da revelação. Eles podem até querer se opor a ela, como no caso de Jonas, ou no caso de Jeremias, em alguns momentos, quando Jeremias chega a protestar diante de Deus, nos primeiros capítulos, até o capítulo 7, ele chega já a dizer isso. Senhor, o Senhor nos enganou prometendo restauração, quando na verdade o Senhor está mandando juízo vindo do norte. Jeremias trava um embate com extrema franqueza com Deus, mas jamais você vai encontrar nos verdadeiros profetas apatia diante da revelação. Apatia e profecia são coisas opostas. Quanto mais uma pessoa se emociona, glorifica a Deus e é moldável por sua palavra, tanto mais essa pessoa está próxima do Espírito de Cristo, que é, como vimos desde a primeira mensagem, o Espírito da profecia. A profecia glorifica a Jesus. O Espírito da profecia, o que a impulsiona, o que a faz se manifestar no mundo, é o Espírito de Jesus, um Espírito absolutamente sensível e atraído pelas coisas do Pai. Lucas capítulo 2. Todos os anos, os pais de Jesus iam a Jerusalém para a festa da Páscoa. Quando ele atingiu a idade de 12 anos, a família foi à festa como era hábito. Terminada a comemoração, tomaram o caminho de volta para Nazaré, mas Jesus ficou para trás em Jerusalém. No primeiro dia, os pais não deram pela sua falta, porque julgavam que estivesse com amigos ou entre os outros viajantes. Mas quando não apareceu naquela noite, começaram a procurá-lo entre os parentes e amigos. Não o encontrando, voltaram a Jerusalém, continuando a procurá-lo. 3 dias depois encontraram-no. Achava-se no templo, sentado entre os especialistas na lei, ouvindo-os e fazendo-lhe perguntas, deixando toda a gente admirada com a sua inteligência e respostas. Os pais não sabiam o que pensar quando o viram ali assentado. Filho, disse-lhe a mãe, por que nos fizeste isto? Teu pai e eu estávamos desesperados à tua procura. Mas que necessidade tinham de procurar-me? Disse-lhes.
Não calcularam que estaria aqui no templo, na casa de meu pai? Pois preciso tratar dos seus assuntos. Mas eles não entenderam o que lhes dizia. Jesus, o Espírito de Jesus, é o espírito de alguém profundamente atraído por seu Pai. O espírito da profecia é o Espírito de Cristo. Precisamos nos prender a uma verdade. Nos últimos dias, diz Deus, filhos e filhas, servos e servas, terão visões e sonhos espirituais e profetizarão. Gente sensível. O ministério profético é marcado por enorme sensibilidade. Uma sensibilidade aguçada. Uma capacidade incomum de ouvir Deus. Como no caso de Jesus, de ser atraído por tudo que fizer referência a Deus. Se algum de nós, por causa disso mesmo, se referir aos profetas, às profetisas das Escrituras, da Bíblia, como pessoas insensíveis, frias, de coração duro, se algum de nós imaginar isso, estará incorrendo em erro. Não importando quão sérias sejam as declarações proféticas, algumas realmente à primeira vista extremamente duras, elas só puderam ser recebidas por homens e mulheres sensíveis. É próprio dos profetas e das profetisas encontrarem em tudo, ou quase tudo, referência a Deus e facilmente serem transportados ou transportadas à sua presença. Voltemos à história de José. José paga o mal com o bem. Ele consegue enxergar Deus, esse é o homem sensível. Ele consegue enxergar Deus em toda a sua história de solidão. Eliseu, diz a Bíblia, é tomado pelo Espírito e começa a profetizar, depois de ouvir uma harpa sendo tocada. Segundo Reis capítulo 3, fala para nós que depois da morte de Acabe, o terrível rei de Israel, o mais ímpio e perverso rei que Israel já viu, depois da morte de Acabe, seu filho Jorão ou Jeorão assumiu o trono do reino do norte de Israel, enquanto no sul seguia reinando o grande rei Josafá. Acabe está morto, Jeorão ou Jorão está no trono, o rei de Moabe se rebela, o rei Messa, se rebela contra o reino do norte de Israel, e não quer mais pagar tributo, ele para de pagar o tributo anual, de cordeiros e lã para Israel. Por causa disso, Jeorão contacta Josafá. Josafá era o rei do reino do sul. Chama Josafá para a guerra contra Messa, rei de Moabe. Chama também para essa guerra o rei de Edom. Então Jorão faz uma tríplice aliança contra o rei de Moabe. Juntos, 3 reis vão lutar contra Messa. E veja o que a Bíblia diz em 2 Reis 3. Então o rei de Israel partiu com os reis de Judá e de Edom. Depois de uma marcha de 7 dias, já havia acabado a água para os homens e para os animais. O que você vai fazer na guerra sem água? O que você vai fazer no campo de batalha sem água? Exclamou então o rei de Israel: e agora? Será que o Senhor ajuntou a nós, os 3 reis, para nos entregar nas mãos de Moabe? Mas Josafá perguntou: será que não há aqui profeta do Senhor? Josafá era temente a Deus. Será que não há aqui profeta do Senhor, para que possamos consultar o Senhor por meio dele? Um conselheiro do rei de Israel respondeu: Eliseu, filho de Safate, está aqui. Ele era auxiliar de Elias. Josafá prosseguiu: a palavra do Senhor está com ele. Então o rei de Israel, Josafá e o rei de Edom foram falar com ele. Eliseu disse ao rei de Israel: Jeorão, filho de Acabe, nada tenho que ver com você.
vá consultar os profetas de seu pai e de sua mãe. Vá lá para os falsos profetas, consulta-os, quem sabe eles vão falar alguma coisa para você. Nada tenho a ver com você. Vá consultar os profetas de seu pai e de sua mãe. Mas o rei de Israel insistiu: não, pois o Senhor que nos ajuntou 3 reis para nos entregar nas mãos de Moabe. Então Eliseu disse: juro pelo nome do Senhor dos exércitos a quem sirvo, que se não fosse por respeito a Josafá, rei de Judá, eu não olharia para você, nem mesmo lhe daria atenção. Eu não tenho nada a ver com a tua impiedade no trono. Eu sou um profeta de Deus, um homem que anda com Deus. Não tenho nenhuma aliança contigo, ouviu, filho de Acabe? Meu Deus, isso é a voz profética. Mas agora, diz Eliseu, tragam-me um arpista. Enquanto o arpista estava tocando, o poder do Senhor veio sobre Eliseu. E ele disse: assim diz o Senhor: cavem muitas cisternas neste vale, pois assim diz o Senhor: vocês não verão vento nem chuva, contudo este vale ficará cheio de água, e vocês, seus rebanhos e seus outros animais beberão. Mas para o Senhor isso ainda é pouco. Ele também lhes entregará Moabe nas suas mãos. Homens sensíveis, basta um arpista tocar, basta um teclado soar, e o profeta, a profetisa é elevado à presença de Deus. Sensíveis, sensíveis a tudo que se refere ao Senhor. Por favor, fique de pé no seu lugar.